Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é para Selena Gomez. É uma leitura que já vem sendo pedida há algum tempo, né? Nos comentários, no direct do Instagram. Confesso que eu demorei um pouquinho para fazer essa leitura, porque eu tento ser justa e equilibrada com todo mundo. O canal tem gente sempre chegando, gente nova, que também tem o seu famoso e sua famosa preferido. Então eu sempre tento equilibrar para não ficar focando só em um único famoso ou famosa, para poder dar oportunidade para as outras pessoas acompanharem aí quem elas gostam. Tá? Então, tento sempre fazer essa rotatividade, equilibrar o máximo que eu consigo, né? Pra atender todo mundo na medida do possível, porque eu sempre tô lendo e interagindo com vocês. Eu tenho um cuidado muito grande de sempre estar respondendo o máximo de comentários, né? Que vocês me mandam. São muitos, então eu tento aí responder o máximo que eu consigo, tanto aqui nos comentários do YouTube, como nos comentários, no direct do Instagram. Então, sempre tô lendo e interagindo com vocês. E aí, eu demorei realmente um pouco para atender esse pedido, porque eu já vinha atualizando ela, já vinha atualizando o Justin Bieber, e eu realmente quis fazer um espaço aí bacana de tempo para a gente poder acompanhar a movimentação das energias e nesse meio tempo trazendo outras sugestões aqui para dentro do canal, tá? Nessa leitura aqui, pessoal, me pediram bastante, e não foi pouco não, viu, gente? Foi muito. Que fizesse uma leitura só dela, sem vincular ela com mais ninguém, para focar um pouco mais nela, né? E eu achei justo o pedido, gostei do pedido, e é isso que eu vou fazer. Então, vou deixar aqui aberto, né, para a espiritualidade, mostrar o que vai ser mais relevante, né? O que as cartas vão mostrar, se é mais na área afetiva, se é mais na área de conhecimento pessoal, se é mais na área de carreira. Enfim, vamos ver aí o que a espiritualidade vai mostrar nessa leitura. Tô curiosa, né? Vamos ver aí o que sai nas cartas. Aqui eu vou começar a tirar a energia individual dela. Já saiu aqui o Papa. Ok. E aqui eu vou completar a leitura, né? Vou ver aqui o que vai sair. Achei interessante o Papa, viu, gente? Não vou mentir. Tô embaralhando e tô olhando aqui pra carta. Vamos ver que contexto esse Papa tá inserido. Isso daqui é a energia individual dela. Bem, pessoal, vamos ver aqui. Eu não sei nem direito por onde começar essa leitura, mas eu vou tentar começar pelo começo. O que eu vejo aqui? O Papa, que é a energia individual da Selena, ele vem falar de alguns preceitos, preconceitos, dogmas que muitas das vezes a gente cria consigo mesmo, limitando a nossa consciência, a nossa expansão, a nossa evolução,
por conta de algo que foi construído externamente, né? Então, o Papa vem falar muitas das vezes de uma imagem que a gente constrói diante a coisas da sociedade que não significam que sejam uma verdade, sabe? Então a gente limita a nossa imagem, a nossa forma de pensar, a nossa essência, né? A nossa opinião a gente limita muito, porque a gente sempre tenta se encaixar dentro de uma caixinha, dentro de um quadrado, né? A gente tem muito medo do que fulano, beltrano, ciclano vão pensar da gente. E nesse caso aqui, essa energia se intensifica, se expande muito mais, principalmente de uma forma desproporcional. Porque quando a gente não é uma pessoa pública, a gente já tem esses preceitos muito bloqueados dentro da gente, né? Então a gente começa a reprimir a nossa opinião, a nossa essência, muitas das vezes dentro da nossa própria família, dentro da escola, dentro do ambiente de trabalho, né? Dentro de uma religião, enfim. E quando a gente se torna uma pessoa pública, a gente fica visivelmente mais exposto. E por isso a gente tem a gente tem uma proporção de julgamentos maiores e desproporcionais, né? Então, eu vejo, não sei se isso já tá acontecendo com a Selena, porque esse coração ferido aqui vem me falar de uma energia muito momento presente. Então, se não tá acontecendo por agora, em breve vai acontecer, porque essa é uma energia muito do presente, né? Aqui vem me falar da necessidade da gente desconstruir algo que a gente construiu muitas vezes de uma forma equivocada, né? Por conta da dor. Então é aquele aprendizado pela dor. Sabe aquele ditado que a gente sempre fala que ou a gente aprende no amor, a gente aprende, ou a gente aprende na dor? Infelizmente aqui é a dor, né? Então eu vejo que a Selena vai passar por uma desconstrução interna muito radical, muito de essência dela, tá? É como se ela tivesse se reprimindo há muito tempo por conta de muita coisa que pode ser de várias áreas da vida dela, tanto da profissional como da amorosa, né? Muita gente que acompanha aqui no canal, né, que é do fã-clube mesmo da Selena, acompanha tintim por tintim da vida dela. Não é o meu caso. Eu gosto muito do trabalho da Selena Gomez, né? Eu admiro ela profissionalmente, tanto como atriz como cantora, mas eu não participo de fã-clubes, então, assim, tudo que eu sei é através realmente do que as cartas me contam, né? Então, o que a gente sabe é que a vida da Selena foi uma vida muito sofrida, né? Tanto questões profissionais como questão de saúde, idas e vindas no amor, né? Ela teve aí a vida afetiva amorosa dela bem complicada também. Então, é um conjunto de vários fatores, eu acredito aqui. E isso vem falar de uma desconstrução muito importante que ela tá começando a ter. Aqui a gente tem o Papa, né, que é o que eu já tô falando sobre essa questão da gente se moldar de uma maneira muito equivocada, porque a gente não precisa se moldar a nada, a gente precisa ser quem somos, né? Mas aqui na leitura a gente vem com 3 arcanos maiores extremamente importantes, com uma energia muito forte. A gente tem o mago, a gente tem o eremita e a gente tem a torre. O mago vem falar sobre a nossa essência, sobre a nossa expansão.
Então, nós somos co-criadores da nossa vida, da nossa história. Quem escreve o livro da vida é a gente, né? Cada um tem o seu livro da vida. Eu não posso escrever o livro da vida da Selena e nem ela pode escrever o meu. Cada um tem que escrever o seu livro. E o mago vem ensinar a gente sobre essa potência que a gente tem de criação, né? O mago aqui, ele tem todos os 5 elementos, né? A gente tem terra, fogo, água, ar e o éter, né? Que é a nossa ligação com o divino, a nossa essência espiritual. E o mago vem falar desse poder de cocriação, porque o mago, ele mexe com a magia, ele tá fazendo o tempo todo ali magias, transformando, cocriando, né? Expandindo a consciência, expandindo todo o conhecimento que ele tem. O mago é um professor, mas ao mesmo tempo é um aluno. Então a comunicação, a troca de experiência é muito intensa. E a vida, gente, é um palco de experiências, né? A gente tá aqui para conhecer pessoas, para interagir com pessoas, para aprender novos idiomas, novas culturas, para a gente entender o que é amor, empatia, entender também quais são as emoções ruins, como ódio, dor, mas entender como saber diferenciar elas e como tratar esses sentimentos que muitas das vezes não são bons, né? Para a gente poder entender qual é o equilíbrio da vida, que tudo na vida vai ter potencialidades positivas e negativas, mas que elas são essenciais para a criação, né? Então a vida que a gente tá aqui é o nosso palco, né? É a oportunidade que a gente tem de aprender e de expandir. E a Selena, nessa leitura, ela já começa com essa carta na abertura da mesa, né? Então é como se aqui a espiritualidade falasse: Selena, você é a dona da sua vida. Você não precisa ter medo de expandir, de brilhar, de fazer aquilo que realmente você quer fazer, né? Você não precisa se limitar dentro de uma caixinha que foi criada por questões externas e feito com que cada um se convencesse de que a gente só pode andar até um determinado ponto, né? Que todos nós somos seres limitados. Isso é uma mentira, né? A vida é muito mais do que isso. A vida é uma explosão de experiências, né? Então, a leitura já começa assim. E aqui, na sequência, a gente tem 3 de espadas e 7 de paus, uma provação, né? Então, a Selena vai passar por um momento, né? Se é que já não esteja passando por esse momento aí nos bastidores da vida dela, que é intenso. Eu vejo muito choro, muita sensibilidade, muita dor, muita angústia. Eu vejo ela procurando uma rede de apoio, um amparo realmente emocional, tá? Porque eu vejo que realmente é como se o véu, né, da vida caísse sobre os olhos dela e ela realmente se sentisse vulnerável e começasse nesse processo de desconstrução, né? Onde realmente ela tá ali sangrando todas as feridas dela para que realmente ela pudesse começar a cuidar dessas feridas do zero, da forma correta. Aqui eu não descarto essa possibilidade de um apoio psicológico para Selena, de um profissional mesmo que vai ajudar ela, mas aqui eu vejo muito mais uma cura da alma, onde a gente precisa sangrar as nossas feridas para cicatrizar elas da forma correta, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita honestidade para com a gente mesmo, entender quais são os nossos medos, nossos traumas, nossas frustrações e saber qual é o ponto de começar a lidar e encarar isso de frente e não colocar mais para debaixo do tapete, porque o que a gente mais tem é a gente ter a consciência de alguns traumas e medos no nosso subconsciente, mas a gente acaba colocando eles de ladinho lá embaixo do tapete, achando que conforme o tempo for passando, eles vão sumir, né? E aí é onde a ilusão mora, porque eles vão continuar lá, cada vez mais se fortalecendo para chegar um momento eles saírem
daquele tapete lá e nos aterrorizar, né? Então aqui eu vejo esse sangramento da alma, né? Um momento de vulnerabilidade que é necessário. Eu vejo que esse 7 de paus aqui vem falar sobre os testes da vida. Então é um momento que a espiritualidade te faz com que você realmente encare o caos interno que mora dentro de você, porque você já procrastinou lidar com isso durante muito tempo. Então chegou a hora de realmente começar a resolver todos esses medos e esses anseios. E aí, na sequência, a gente tem o eremita e a torre, que é a desconstrução interna, né? A desconstrução do nosso ego, do nosso medo, da nossa carência emocional, da nossa dependência emocional, né? Então, o eremita junto com a torre é quando a gente fica nu, né? A gente fica nu diante a vida, diante a espiritualidade, e a gente entende que somos seres divinos, que a gente tá aqui para ser feliz, que a gente tá aqui para se desenvolver, para aprender, que os momentos ruins da nossa vida não nos resumem. Os momentos ruins é só uma fase. A nossa vida é muito mais do que aquilo. E que a gente está o tempo todo reconstruindo, melhorando, sendo a nossa melhor versão o tempo todo. Então, aqui eu vejo um momento difícil, mas necessário para que ela volte a ser saudável emocionalmente, psicologicamente, né, e espiritualmente falando. Então, vai ser um momento muito importante. Eu vejo ela quebrando muitos paradigmas, muitas ideias, né, muitos preconceitos dentro dela mesma, com o que ela acredita que talvez fosse bom e na verdade é só uma coisa tóxica, né? Então eu vejo um momento muito, muito, muito grande de transformação. Não sei se isso vai chegar a público, porque eu vejo um momento muito íntimo dela, tá? Talvez lá na frente, quando ela já tiver 100% com uma base sólida, talvez sim ela vá externalizar, falar para o público, mas é que eu vejo mais um momento muito íntimo da parte dela, sabe? Onde ela vai se cercar muito de pessoas muito confiáveis e íntimas dela, passando por esse processo, tá? É isso que eu vejo aqui na leitura dela. Eu vejo que isso pode se estender até a metade do ano que vem, 2024, tá? Aqui a energia que eu tô sentindo é uma energia que vai se estender por um período, mas eu sinto que depois de todo esse percalço, ela volta com mais confiança sobre o que ela é e o que ela merece, sabe? Ela acaba voltando com mais certeza e mais segurança do que ela quer para a vida dela e como é que ela vai conduzir o livro da vida dela, sabe? Então, aqui nessa leitura vem falar muito de um momento íntimo dela, tá? De reconstrução e de quebra de padrões, assim, muito grandes, que pode ser até trazido um pouco de energia de vidas passadas, né? Então, algo que ela vem se convencendo não só nessa vida, mas ciclos de repetições que a gente traz de vidas paralelas à nossa, né? Vidas passadas que tiveram ciclos não tão bem finalizados assim. Então, é isso que eu vejo na leitura dela, pessoal. Foi uma leitura aqui bem intensa, digamos assim, no que diz respeito à cura da alma e da evolução, da expansão da consciência. Mas que bom que esse momento tá chegando, porque é necessário que a gente se liberte dos nossos medos, dos nossos traumas, para que a gente possa viver a vida da forma mais leve e mais clara possível, sabe? Sem esse peso
de cobrança, que muitas das vezes essa cobrança só existe mesmo na nossa cabeça, né? Porque a gente não tá aqui para satisfazer ninguém, gente. A gente tá aqui para ser feliz. A única pessoa que a gente precisa se preocupar e se satisfazer é com a gente mesmo, né? Com a nossa personalidade, com a nossa ética, né? A gente tem que se preocupar em suprir realmente as nossas necessidades e não as necessidades de outras pessoas, né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês, né? Quem aí tá acompanhando a Selena há muito mais tempo, o que já consegue ver, né, dessa leitura que eu tô fazendo com a realidade aí, né, com o tempo real, se isso já tá acontecendo mesmo. Deixa aqui nos comentários, porque eu sempre vou ler, sempre vou interagir com vocês. Se vocês quiserem uma leitura particular para vocês ou para fã-clube, é só entrar em contato comigo no direct do Instagram. Lembrando que as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá no sobre do canal. Então tá tudo aqui muito bem organizado e linkado. Vocês podem entrar no meu site, que também tá aqui na descrição do vídeo, Loja Tarot Reality. Lá vocês vão encontrar produtos esotéricos que eu indico para vocês. E vão encontrar também informações do meu trabalho, preços de leituras, o que eu leio, o que eu não leio, o que eu faço, o que não faço. Né? Tudo que vocês precisam saber vão estar lá no meu site. As minhas terapias holísticas, que vão além das leituras de tarô, também vocês encontram lá. E qualquer dúvida, é só me chamar no direct do Instagram, pessoal, porque eu sempre vou estar lá conversando com vocês, entendendo a necessidade de cada um e qual é a melhor solução que a gente tem para resolver os problemas X, Y e Z de cada um. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!